O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E caminhando no nosso ano litúrgico, que acompanha também o nosso ano civil, nós chegamos então ao último domingo do mês de setembro, mês em que a igreja então nos convida a poder nos aproximar ainda mais da palavra de Deus, dada a importância, que ela então, se de fato acolhida para a vida do ser humano, ela pode então nos ajudar, ela pode ter na vida de cada um de nós. Então, esse convite hoje é proposto para que nós possamos então compreender que essa palavra, assim como todo, não comparando o ser humano como objetos, mas todo objeto que a gente vai utilizar, a gente tem ali um manual, que muitas vezes a gente despreza e descarta, A gente já quer ligar, já quer colocar na tomada, enfim. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é também esse manual para cada um de nós. Que nós então, devemos todos os momentos olhar, buscar ali, o caminho a qual o Senhor quer para cada um de nós. Tanto que a igreja hoje nos convida até mesmo a rezar com a palavra, através da Lectio Divina, leitura orante da palavra, porque é assim que a palavra de Deus então vai tendo utilidade na vida de cada um de nós. E para que nós possamos então nos enriquecer diante daquilo que a liturgia de hoje propõe para nós, essa liturgia de hoje, ela convida nós a olharmos para nossos relacionamentos e perceber que, se de fato na nossa vida nós temos então ali relacionamentos à distância com pessoas, ou nós estamos próximos das pessoas. Mas o porquê isso? Vamos mergulhar para que a gente possa compreender então tudo isso que coloquei como proposta da liturgia de hoje. Pois bem, nós podemos então tomar a primeira leitura extraída do profeta Amós, que também nos acompanhou no domingo passado.
E, se nós recordamos, né, lá no domingo passado, Amós se dirigia para um grupo de pessoas. E que grupo de pessoas eram esses? Os comerciantes, que adulteravam as balanças, que ali então, né, acrescentavam na farinha ali areia, enfim, tudo isso para poder enriquecer cada vez mais, penalizando e prejudicando as pessoas mais pobres. E ali então ele dizia que mesmo diante de tudo isso, mesmo que ninguém olhe, observe, enxergue isso, Deus, ele não faz vista grossa para os erros das pessoas. E hoje, então, nós temos o mesmo profeta, né, que só recapitulando, ele viveu lá no ano de 750 a.C. E olha só, olhando para essa realidade, né, a qual então ele coloca na sua leitura, nós vamos dizer que parece dos dias de hoje, parece que está falando para nós hoje. Mas enfim, então ele reinou. Ele viveu, na verdade, né, no reino de Jeroboão II, e era um reino que estava passando por bastante prosperidade. Ruim isso? Não, mas sim a forma como estava acontecendo essa prosperidade, isso é ruim. Tanto que então, ele que era do reino sul, ele vai então lá dizer para o reino do norte, né, porque com a morte de Salomão, Jerusalém, ela se dividiu, né, reino norte e reino sul. E ele era do reino norte, e vai então ali, melhor dizendo, era do reino sul, foi profetizar no reino norte. E o que ele está dizendo então? Porque olhando para essas regalias, né, ou seja, essas festas bonitas, castelos esplêndidos, roupas de marca, então, olha só, totalmente atual, né, essa leitura. Mas isso está acontecendo também lá no seu tempo. E ele vai dizer que tudo isso, né, que está vivendo parte das pessoas, se deve ao quê? A distância, e aí a gente vai entender o evangelho de hoje, essa distância que há entre os ricos e os pobres. Por quê? Deus então, ele confiou os cuidados de Adão, né, todo o cuidado com o planeta, e não disse, olha, parte X vai ter mais dinheiro que parte Y. Não, é a igualdade, é a fraternidade. É esse o caminho a qual então o Senhor, ele deseja para toda a humanidade. Mas quando então nós temos um lado, pessoas ricas, significa que está faltando para alguns, que são conhecidos como os pobres. Então o acúmulo para uns prejudica os outros, né? Os pobres, que são os menos favorecidos. Então isso aconteceu no tempo dele, ainda bem que hoje é diferente essa realidade, né? Mas enfim, lá naquele tempo acontecia dessa forma, dessa maneira. E assim então, olha só, o profeta hoje vai dizer para esse grupo de pessoas ricas, que estão ali, né, bebendo, comendo comidas gordas, bebendo das bebidas melhores, roupas bonitas, aquele perfume, né, maravilhoso, que tudo isso está acontecendo, mas Deus está olhando, Deus está vendo, Deus fará justiça no momento certo. Tanto que isso, lá no ano 722, os assírios então invadem a Samaria, e ali então destrói a cidade, matam muitas pessoas e levam muitos deportados para a Síria. Então, Deus, ele é fiel, Deus faz justiça, e no momento oportuno a justiça virá. Então, meus queridos amados irmãos, o que essa leitura mostra para nós? Para que nós possamos então perceber, né, nos nossos relacionamentos, se nós também, porque você pode dizer, né, mas eu não sou rico, eu não sou aquilo, mas muitas vezes nós nos separamos das pessoas. E olha só, a pandemia, né, é um tempo em que nós não poderíamos relacionar com as pessoas, né, para poder não contrair o vírus da Covid e não ser punidos, né, como muitas pessoas tiveram a sua vida, né, prejudicada devido ao vírus do Covid-19, né? Mas olha só, então, nesse sentido, esse estreitamento, esse isolamento, né, por assim dizer, ele foi benéfico para poder então, né, nos ajudar e preservar a vida do ser humano. Mas passado hoje, né, esse tempo da pandemia, da Covid, o que acontece? Muitas pessoas não querem se relacionar com as outras. Não, agora descobriram que agora dá para fazer chamada de vídeo, mandar, né, um áudio no WhatsApp e outras mídias também por aí.
Agora não, eu não quero, não vou me encontrar com aquela pessoa, eu mando uma mensagem, enfim. Não querem então se relacionar com as pessoas, ou seja, criou um grande abismo também entre as pessoas. Isso trazendo para a nossa realidade hoje. Então, nós fomos criados para poder viver, em comum unidade, ou seja, aquilo que nós conhecemos em comunidade, em comunhão com as pessoas, e não isoladas, e não então, eu agora tenho um grupo no WhatsApp, eu acrescento quem eu quiser, agora se a pessoa não concordar comigo, eu excluo ela e pronto, ou bloqueio, enfim, é assim que estão as coisas. E não deve ser assim. Tudo tem um benefício na medida em que nós usamos para o nosso proveito e o proveito das pessoas também. Agora, o que excede isso, não é bom. Prejudica e penaliza quem? Eu? O outro? Não, prejudica a sociedade. Então, nós somos convidados, diante dessa realidade, a podermos lançar o olhar. E é claro, se nós estivermos também sendo indiferentes, à dor, o sofrimento do outro, é preciso refazer a nossa vida também. Para que assim, então, nós possamos fazer como o salmista hoje nos convida a rezar. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Por quê? Louvar a Deus porque Ele não nos abandona, porque Ele vê o necessário para cada um de nós. Deus quer que todos nós tenhamos vida, e vida em plenitude e vida em abundância. Essa é a vontade e a experiência daquele que de fato ele louva e bendiz a Deus, porque reconhece a grandeza de Deus e reconhece que sem Ele nada podemos fazer. E aí nós podemos então avançar também para a segunda leitura de hoje, porque Paulo escreve a Timóteo, que é uma pessoa muito amada por Paulo, Ele que foi bispo de Éfeso. Paulo está então convidando Timóteo, porque olha só, mesmo sendo uma pessoa de fé, mesmo sendo uma pessoa de igreja, que era bispo de Éfeso, ele estava passando também por suas crises de vida, e crise também na fé. E Paulo então diz para ele, olha só, tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, ou seja, se alimenta das coisas boas. E é triste porque, olhando na nossa comunidade, nós percebemos várias pessoas que podem beber, se alimentar de coisas tão boas, mas preferem se alimentar de coisas ruins. Eu vou ver aquele TV SBC lá, só tem tragédia, batida, é pancada, é prisão, é isso, aquilo, outro. Mas aí você vai ver aquela vizinha que só te conta da vida da outra, que traiu o marido, que fez isso, aquilo, outro. Ou você dos artistas lá no Instagram, para que isso, gente? Vamos olhar para a nossa vida. Nós não conseguimos cuidar nem da nossa vida, como vamos cuidar da vida do outro? Então, é essa a realidade, que hoje, essa segunda leitura, convida também nós, a podermos então, nós que somos homens e mulheres de Deus, vamos preservar aquilo que vale a pena na nossa vida. Valores, coisas ruins, deixa que quem quiser que pegue. Mas nós queremos coisas boas somente. Aí depois a gente fica em depressão porque você vai alimentando no inconsciente, e a psicologia nos ensina isso. Não sou psicólogo, mas estudei um pouquinho de psicologia, lá na teologia, e uma das coisas que eu aprendi é isso, a gente vai absorvendo coisas negativas, sem perceber, aquilo vai entrando no nosso inconsciente, aí à noite você tem pesadelo, à noite você vê coisas, à noite isso, aquilo, outro, e você vai falar, nossa, é o mal, é o demônio, Satanás vindo me visitar. Não é isso, é nós que alimentamos muitas vezes. Não estou dizendo com isso que o mal não existe, ele existe sim, Então nós precisamos alimentar de coisas boas, porque quando a gente planta coisa boa, nós colhemos coisas boas. Agora, se você colhe, planta, traz para dentro da sua vida coisas ruins, o que você vai colher? Coisas ruins. Então isso é lógica, para nós, mas muitas vezes a gente não se dá conta, porque vamos absorvendo, achamos legal, achamos engraçado, mas devemos tomar cuidado. É isso que Paulo então diz, para que nós possamos então, olha só, nos alimentar somente de coisas boas, procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, e combater o bom combate da fé. Meus queridos amados irmãos, viver a fé não é fácil, é um combate dia após dia, por quê? Hoje você está aqui, se alimenta da palavra de Deus, fala, nossa, que maravilha, hoje tu sai daqui renovado, aí chega amanhã, no primeiro horário, aquele colega, seu, já vai falar uma coisinha que vai entrar no seu coração, e tudo aquilo cai por terra. Então não podemos deixar que o mal entre na nossa vida e nos impeça de viver e enxergar a graça de Deus. É preciso então combater o bom combate da fé, e para isso, Senhor,
eu renuncio isso que ele está falando, isso não me pertence, eu quero me alimentar de coisas boas. Vai lá, né, se você está no horário de café, vai escutar uma oração, vai fazer uma oração, ou no silêncio do seu coração, vai conversando com Deus também. Isso é oração. Então, é assim que nós vamos alimentando e combatendo o bom combate da fé. E aí nós vamos então superando e vamos vencendo as adversidades que o mundo muitas vezes quer nos colocar, quer nos ali moldar, né? Para que nós possamos viver segundo a vontade deles e não a vontade de Deus. Mas olha só, qual a vontade de Deus para nós? E aí nós podemos ir para o evangelho de hoje. Por quê? Jesus está dizendo então para o grupo dos fariseus. Olha só que interessante, né? Então, ele não está falando para mim, porque eu não sou fariseu, mas podemos ser fariseus, podemos nos tornar fariseus. Por quê? Fariseus, né, é um grupo que se diz separados. São separados. E muita gente também quer se separar das pessoas. E aí a gente vai entender o porquê que Jesus disse e contou essa parábola para eles. E olha só, Jesus então vai dizer para eles, né, e para nós hoje também. Havia um homem rico, se vestia com roupas finas, elegantes, fazia festa esplêndida todos os dias. Olha só, aquilo que a primeira leitura está dizendo, né? Um grupo das pessoas felizes, alegres, contentes. Mas, olha só, em contrapartida, tinha uma outra pessoa, e olha que interessante, né? Esse rico, ele não tem nome. Agora, ele vai dizer que havia um pobre, e o pobre tem nome, Lázaro. Olha, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. É ali onde então esse pobre Lázaro se encontrava. E olha que interessante, mesmo esse pobre vivendo na porta do rico, havia ali um abismo, uma distância entre o rico e o pobre. Então, Jesus convida a cada um de nós hoje também a lançarmos o nosso olhar nos nossos relacionamentos, na nossa forma, maneira de viver. Será que não há um abismo entre eu e os necessitados? Será que não há um abismo entre aquele ente querido que agora já não conversamos, não falamos? Como está a minha vida com as pessoas, meu relacionamento com as pessoas? Então, é um convite, né? E é claro que Jesus não está aqui querendo dizer, né, que quem é rico está punido, que vai para o inferno, e quem é pobre vai para o céu. Não está dizendo nada disso. Simplesmente está contando uma situação para que nós possamos rever as nossas atitudes e melhorarmos enquanto é tempo. E olha só, então Jesus, dito isso, ele coloca esses dois personagens e olha que interessante, além do pobre sofrendo, cheio de feridas, ainda vinham os cachorros lamber a sua ferida. Pronto, acabou, é o fim do fim, né? Porque cachorro vir lamber a ferida das pessoas é o fim último, né, naquele tempo. E para nós hoje também. Mas, olha que interessante, né? Quando o pobre morreu, e aqui um outro ensinamento de Jesus para nós, o pobre morre, mas também o rico morre. Por quê? Se não é uma coisa que iguala a cada um de nós, é a morte. Ninguém, porque é rico, vai deixar de morrer. Claro que, né, devido ao tratamento, às facilidades que tem, ele pode perdurar ainda mais a sua vida, mas ele vai morrer um dia. E o pobre também morreu. Mas olha que interessante, né? Nós temos então o pobre, que os anjos levam ele para junto de Abraão, ou seja, para junto de Deus. Ele vai para o céu. E aí morre também o rico e foi sepultado. Mas olha só, o rico foi para onde? Para a região dos mortos, no meio dos tormentos. E ali então, precisou chegar a esse ponto para o rico levantar a cabeça, porque até então só enxergava os seus banquetes, as suas festas, suas mulheres, suas roupas, só conseguia enxergar isso. Mas agora então, olha só, ele levanta os olhos, ou seja, ele então sai da sua realidade para poder chegar além da sua realidade. Ele olha para o céu. Então nós temos hoje, infelizmente, né, e é isso que Jesus diz para nós, não está aqui criticando, mais uma vez estou dizendo, a questão da riqueza, mas está criticando a pessoa que coloca, né, como Deus a sua vida, as coisas materiais, a coisa dessa vida, seus bens, o dinheiro, a fama. Então esse é o erro da pessoa que é rica, lançar o seu olhar para essas coisas e esquece de olhar que o fim último de cada um de nós é o céu, é para lá que nós iremos.
Então pessoas colocam isso como o centro da sua vida e se perdem na sua existência, vão criando abismos, barreiras. E olha só, então ele levanta os olhos para o céu, né, e consegue agora enxergar Lázaro. Morava na porta dele, ele não enxergava, mas agora está enxergando longe o pobre Lázaro que sempre esteve à sua frente. Então percebe como que muitas vezes na nossa vida as coisas acontecem e nós não conseguimos fazer uma leitura dos sinais de Deus para nós. Muitas vezes, né, você, por exemplo, vai para o seu trabalho e ali então você acorda atrasado, perde o ônibus, e aí você perde o horário e chega atrasado, e você vai brigar ainda com Deus, vai questionar. Não, mas muitas vezes aquilo pode ser um sinal de Deus, que aquele ônibus você iria pegar, você poderia ser assaltado, um acidente, uma coisa ou outra, e a gente não consegue enxergar isso. Então muitas vezes Deus fala conosco, mas nós não enxergamos, não conseguimos ver, e a palavra de Deus é o caminho onde Deus fala também para cada um de nós. E assim então, olha só, vamos avançar, né, nessa nossa reflexão, porque nós temos então essa grande distância, né, esse grande abismo que separa então agora o rico e Lázaro. Mas olha só, o rico continua na sua riqueza, mesmo sem ter nada, porque foi moldado o seu caráter dessa forma, a sua forma, o seu jeito de ser daquele jeito, e ele ainda não se converteu, não melhorou. Então talvez seja esse, né, não estou aqui afirmando, mas talvez seja esse o grande tormento que ele está passando, porque agora ele precisa desfazer de tudo aquilo que ele tinha enquanto riqueza, para poder assumir a pobreza humana, que não menospreza ninguém, mas pelo contrário, traz dignidade para a pessoa, para o ser humano. E ele está no seu salto, manda Lázaro trazer água, porque eu estou aqui, refrescar minha língua. Manda ele dizer então para os meus irmãos, para que eles não venham passar por isso. Então ele continua ainda na sua riqueza, mas conseguiu perceber que precisa mudar, que precisa melhorar. Então, o desfecho dessa história não sabemos, porque também nós podemos ser esse rico, que estamos olhando para as coisas desse mundo, que estamos presos às coisas desse mundo, e nós precisamos então, né, resgatar essa pobreza espiritual, né, que é a grande riqueza para nós que temos fé em Deus. E assim então, né, Jesus vai dizer, olha, não adianta, né, a pessoa querer então que outros vão lá dizer, apareçam para eles, não. Aqui muitas pessoas utilizam desse texto para poder então ali questionar, né, essa questão da reencarnação. Não é isso que esse evangelho quer dizer. Jesus quer trazer para nós um ensinamento, um caminho de vida. E o grande ensinamento está para nós podermos então romper essas distâncias, barreiras que existem entre nós e formar novamente pontes, porque Jesus, ele é o pontífice, ele é essa grande ponte que veio novamente, né, regenerar, resgatar toda a humanidade e principalmente incluir, agregar cada um de nós, para que nós possamos vencer esses grandes distâncias, abismos que existem entre nós. E assim, com certeza, meus queridos amados irmãos, as pessoas que aqui vivem poderão então ouvir a palavra de Deus e acreditar nele. Não precisa alguém, né, mesmo que fosse possível, alguém vir dos mortos falar, não é possível. E mesmo que viesse, as pessoas hoje, a gente fala de Deus, a gente fala de conversão, de mudança, as pessoas não acreditam. Ainda mais uma pessoa que você, não, isso aí é um fantoche, é um fantasma, é uma apresentação holográfica, enfim, isso aí eu não vou acreditar nisso não. Então se hoje na realidade o ser humano, fisicamente falando, as pessoas não acreditam, ainda mais se for alguém que pudesse vir falar, não iriam acreditar também. Então é preciso de fato, né, aí sim voltar para a segunda leitura, traduzir essa nossa fé em atitudes concretas, porque somente assim nós poderemos então ser a voz de Abraão para esses nossos irmãos que ainda não se encontraram nesse caminho da sua vida, da sua existência. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então vencer esse grande abismo na nossa vida e que nós possamos novamente nos relacionar com as pessoas. Como dizia, repito mais uma vez, a pandemia já passou, é preciso relacionar com as pessoas. Não, agora eu assisto a missa lá na minha televisão e pronto, acabou. Não, a missa é participativa, a gente tem que ter participação. Naquele momento, né, foi o necessário para a gente se alimentar da palavra de Deus. Mas hoje a gente pode se relacionar, estar juntos, a gente pode estar ali fisicamente, né, alimentar essa palavra também, junto com a Eucaristia. E por que não fazermos? Porque no meu comodismo? Porque eu não quero misturar com as pessoas? Não. É preciso sim, porque o diferente, ele agrega, acrescenta também na nossa vida. Então é preciso, como diz, né,
o nosso querido J. Quest, é preciso saber viver. E Jesus nos ensina a forma, a maneira de viver, e que nós possamos aprender com ele, porque assim nós seremos de fato sal da terra e luz para o mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos então nos colocar